Boa noite, pessoal. Está todo mundo já quase. Vou trazer um pouquinho para iniciar a reunião. Vamos lá. Vamos abrir. Parafuso. Engrenagens. Sim, pode mandar aí, Segato. Para a montagem de uma porca torque. Para uma montagem de porca torque, quantos Nm devo aplicar? Bah. Pensar como que eu vou responder isso de uma maneira mais didática possível. Tem as dimensões da porca? Vamos por aí. Ou o que essa porca prende? Me ajuda com informações aí. Deixa eu abrir o chat áudio, acho que é. Opa. Não, parei. Não, também. Chat. Por exemplo, um parafuso M8 que sugere 24 Nm, união de duas chapas com vibração constante. Tá. Vamos ver hoje a parte de fadiga, tem vibração, enfim. Mas de cara, na verdade, tu já me disse um torque aqui. Tá? Como tu já me disse um torque, então o que a gente pode fazer? Fechei? Eita, esperto. Só abrir a apresentação aqui do parafuso. Vou compartilhar com vocês. Só um pouquinho. Aí, agora foi. Tá? Porque quando a gente aplica um torque, a gente não deseja um torque. Certo? Vocês, como engenheiros, têm que começar a pensar assim. Lá na produção, qual que é o torque que eu tenho que aplicar? Beleza, você vai dizer o torque. Mas o que você deseja é uma força de aperto. Tá? Então, fazer a pergunta qual torque que eu devo aplicar, primeiro de tudo você tem que entender qual que é a força de aperto que você precisa para o teu projeto. Tá? Qual que é a força de aperto? Aqui. Essa formulazinha aqui. Qual que é a força de aperto que você precisa para o seu projeto? Tá? Então, a gente tem duas condições básicas de força de aperto. Tá? A primeira é quando eu tenho duas chapas e eu tenho esforço descolando uma chapa da outra. Então, nesse caso, a força de aperto tem que ser tal que mantém as duas chapas tensionadas. Beleza? Então, a gente calcula a força de aperto. Depois, a gente vai calcular o torque. Tá? Outra condição é duas chapas, uma junta parafusada, e eu tenho uma condição de cisalhamento. Tá? Cisalhamento, escorregamento. E aí a força de aperto tem que ser forte o suficiente para gerar atrito entre as chapas e evitar esse cisalhamento.
E no outro caso, eu posso ter também uma combinação dos dois casos, né? Eu tenho força de tração e mais cisalhamento. Então também, minha força de atrito tem que ser tal que, mesmo com a aplicação da força de tração, ainda exista reação, né? Força entre as duas chapas para evitar o atrito. Tá? Para evitar o atrito. Basicamente é isso. Tá? Basicamente é isso. Aí você tem normas, você tem várias formas de dimensionar isso. Né? Formas de dimensionar isso. Mas esse é o conceito fundamental. Aí, a partir do momento que você conhece essa força, aí você determina a força de aperto. Determinando a força de aperto, você, que é o FI no caso, tá? É o FI, você dimensiona o FI para o parafuso que você deseja, certo? E aí você tem o FI, você tem o parafuso, aí a gente vai chegar até lá nos coeficientes de segurança que a gente fez aula passada, né? Esses mais para frente, um pouquinho. Música aqui do meu lado, aqui. Fadiga, não, esse a gente vai ver hoje. Um pouquinho antes. Tá, tem um exemplozinho ali, aqui, ó, os coeficientes de segurança. Em todos os coeficientes de segurança, você vê que entra ali o FI, que é a força de aperto. Tá? Então, se você conhece a força de aperto, você conhece o torque. Como assim, professor? Conhecendo a força de aperto, tem a formulazinha 827 aqui. Tá? E assim, ó. Né? Eu conheço o torque. Só que o problema é que nem sempre o torque que eu aplico vai me fornecer a força de aperto desejada. Certo? Existe muito atrito no meio no processo, existem interferências, existem N casos. Tá? Esse K aqui, ele varia bastante. Então, nem sempre o meu torque vai garantir a minha força de aperto. É sempre necessário ter uma segurança aí. Mas é o que a gente tem, né? A gente trabalha dessa forma. Tá? Então, dito isso, não sei se me enrolei demais. O TH, por que o TH não me fecha? Bom, M8, 24 Nm, tá? Eu não sei o acabamento do teu parafuso, mas se a gente imaginar... Eu vou tentar usar do lado aqui. Não está plugado ainda, deixa eu plugar aqui enquanto vai carregar. M8 deve ser passo 1,25, tá? Supondo. A classe eu vou considerar uma classe 8.8, certo? E o torque é igual a 24 Nm. Certo? A primeira coisa que a gente, como engenheiro, se depara com torque, quem é de botar a mão na massa, assim mesmo, sabe? É que o torque é sempre baixo. Tá? Você pega um M12, um parafuso que você poderia arrochar, e o torque recomendado normalmente ele é baixo. Tá? Por que o torque normalmente ele é baixo? Porque o torque excedente, muito torque, aumenta o FI, e aumentando o FI, você reduz, aqui, aumentando o FI, você reduz o coeficiente de segurança. Tá? Ó, aumentando o FI, você reduz o coeficiente de segurança do parafuso. Então, um torque baixo garante um coeficiente de segurança maior do parafuso. Tá? Mas um torque baixo, um FI baixo, reduz, aqui, ó, o coeficiente de segurança de separação de junta e o coeficiente de segurança de fator de carga, ou seja, né? Enfim, é muito difícil de fazer essa relação diretamente, tá? Então a gente tem que ser um pouco melhor. Não consigo abrir o chat direto. Alt H. Organometálico. Beleza, organometálico. Vou voltar lá para aquela tabelinha que eu estava. Aqui. Os organometálicos não estão aqui, tá? Não estão aqui. Eu até tinha uma tabela, enfim. Mas existe um valor específico para organometálico. Tá? Existe um valor específico para... Eu acho que é aqui em torno de 14, certo? 14. Aquele organometálico com o blue lá, né? Com o não sei o que blue lá que facilita o torque.
Eu vou considerar o K igual a 0,14. Tá. O organometálico sem aquele blue, ele tem muita instabilidade. Aí você tem que considerar o 0,20 alguma coisa, 0,30 alguma coisa. Certo? Ele aumenta consideravelmente aí o atrito. Eu vou considerar 2K, o 0,14 e o K igual a 0,2. Muda pouco, mas vamos lá. Bom, então eu tenho torque, eu tenho o K, eu tenho o diâmetro, vou calcular a força de aperto. Força de aperto, vou isolar, torque vezes sobre K, vezes o diâmetro. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui que eu estou calculando. Tá? Então, M8 por 1,25, torque 24, papapá. Então, minha força de aperto, eu errei ali na hora da conta, 4 Nm dividido por 0,14, certo? Isso aqui dividido pelo diâmetro, dividido por 0,08, 8 milímetros. newtons. Deixa eu confirmar isso aí. Isso aqui vezes 0,14 vezes 8. Isso aí. Então, essa é a força de aperto que eu tenho. Essa força de aperto que eu tenho. Tá? Outra coisa que a gente pode calcular é o fator de segurança ao escoamento. Embora para isso eu precise calcular para isso eu preciso encontrar cadê? Assim, será? Força, torque. Aqui. Tá? Para isso, preciso calcular o C e ter uma ideia da força P. Então, eu não vou conseguir calcular. Não sei nenhum nem outro. Tá? A coisa que eu posso dizer é isto daí. O que mais que eu posso dizer? Qual é a tensão que essa força de aperto gera? Tá? Para ter uma ideia do estado de tensões. Então, eu vou pegar essa força de aperto dividido por AT. O AT está bem lá no início do capítulo. Tá? Ele está um pouquinho. Tá aqui, ó. 36,6. Então, pega aquela força que eu calculei, 21.430 dividido por 36,6. Aí, 585 megapascal. Tá? Ou seja, agora vamos para a tabela do classe. Não. Ela. Tem as aqui, ó. As cabecinhas de parafuso desenhada. A de cima é métrico, não. Não. Aqui. Tá. Então, nessa força de aperto eu já tenho 585. Tá? Eu estou bem próximo aqui da força de prova. Tá? Eu posso calcular quanto aqui, ó, dividido por 600. 97% da força de prova. Tá? Você vê o que ele indica? Ele indica até 90%. Vou achar aqui. Ó, de 75% a 90% da força de prova. Trabalhando aqui nessas condições, pelo que a gente falou, de 97. Tá. Se eu aumentar o K, muda um pouquinho essa cara. Tá? Vou fazer com o K, vou fazer fora da tela aqui, 24. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode dividir por 0,2, dividido por 0,008. 15 mil. Então, o mesmo torque para o K de 0,2 deu uma força de aperto de 15 mil.
E o, né, enfim, dividindo pelo FP, que é a força de prova, tá? Vai me dar um coeficiente de E, então isso aqui, eu vou dividir força de prova, força é tensão vezes área, dividido por 600, dividido por 36,6, ali, 0,683, olha só que diferença, né? Mudando K, muda muito a condição de aperto. Então, como, claro que o pessoal vai te pedir, tu que é engenheiro, me diz qual é o torque que eu tenho que aplicar. Mas existe um range, né, uma variação muito grande do que pode acontecer com o torque aplicado. Tá? Com o torque aplicado. A regra geral é o FI 75%, 75 vezes o AT vezes o SP, tá? Isso aqui a gente pega de tabela. Isso aqui a gente pega da tabela. Isso aqui a gente usa para calcular o torque como sendo FI vezes K vezes D. Isso aqui é tabelado também. Então, esse aqui é o padrão, 75%. Tá? Aí, se você pode ser mais, pode ser menos, isso é você que determina. Tá? Respondi a pergunta? Então, aqui é o jeito entender, né, a teórica, o que está acontecendo, certo? Um pouco melhor. E esse aqui é a regra geral, vamos dizer assim. Regra geral. Podia dar de cara a regra geral, mas você tem que pensar, né? Você tem que pensar. Porque não estou abrindo meu chat, tudo bem. Agora foi. Show de bola. Porque agora você está entrando num outro ramo, né? No outro ramo que é aplicar esses conceitos na vida real, tá? Hoje a gente vai falar sobre um pouquinho, faltou falar da aula passada, tá? De fadiga em parafusos. Então, nesse caso aqui, que você tem um parafuso sobre vibração, vale a mesma questão, né? Mesma questão. Métodos do capítulo 6 são diretamente aplicados. Então, ou seja, aqui a gente está usando direto, tá? Os métodos lá que a gente estudou no capítulo 6. Tá? Só de uma forma como o parafuso, ele é um item padronizado, tanto na resistência quanto na geometria, então a gente faz bastante simplificações. Tá? Estatisticamente, o parafuso falha 15% sobre a cabeça, 20% no final da rosca e 65% na rosca na face da porca. Tá? Na rosca da face da porca. O maior, estatisticamente falando, né, a maior ocorrência de falha está lá junto com a porca, certo? Junto com a porca. Porque é onde você tem a concentração de tensão de roscas, tá? Da rosca, certo? A gente falou que lá os primeiros filetes são os que carregam mais carga, então lá você já tem uma tensão concentrada naquela região, certo? Então é lógico estourar junto à porca, tá? Embaixo da cabeça estoura, sim, porque você tem um raio, mas enfim. E final da rosca, né, seria em parafusos parciais ali entre o final da rosca e o corpo, tá? Mas eu já vi quebrar sobre a cabeça e sobre a face, nunca vi quebrar nessa condição. Pode quebrar no torque, né? Quando você aplica um torque, é o parafuso né, atravessado, enfim, espana, enfim.
Então, aí você pode quebrar no meio da rosca. Aí. Mas, se não, para a fadiga, maior ocorrência na fase da porca. Então, a gente considera os fatores de concentração de tensão para este caso. Tá? Para este caso. E aí, como a resistência é padronizada, o nosso KF também é padronizado. Tá? Da grade da classe 3.8, 3.6 até 5.8, ou seja, parafusos macios, eu tenho um coeficiente de segurança de 2.2 para roscas laminadas e de 2.8 para roscas usinadas. Tá? Quem já fez o processo de conformação comigo, a gente fala brevemente, né, da diferença entre a rosca laminada e a rosca usinada, certo? Aqui vocês veem a diferença na prática, tá? Na prática não, no cálculo, né? Que a rosca laminada resiste mais, né? Resiste mais. Tem menos concentração de tensão, tá? E aqui seria no raio lá na cabeça do parafuso, né? O arredondamento. Para a classe 6.6 até 10.9, então 3 e 3,8. Acima de 10.9 não tem tabela, infelizmente. A gente vai utilizar um valor assim, ou até um pouco maior, de repente, para cálculo. Tá? Mas a gente se limita nessa questão aí de classe. O SE, tá? O SE, certo? Se você não sabe o que é SE, volta lá no capítulo 6. Então, como parafusos são normalizados, a resistência, a fadiga, o endurance, o SE, já são conhecidos, são tabelados. Tá? O fator de concentração de tensão para a fadiga já está incluso como redutor da resistência à fadiga. Portanto, não deve ser aplicada a tensão do parafuso. O método do capítulo 6 pode ser utilizado para roscas usinadas. Aí você tem a superfície usinada, o tamanho e por aí vai. Então, para parafusos laminados, ó, rolled thread, tá? O SE já está prontinho, tá? Não precisa nem aplicar o KF, dependendo da classe do parafuso. Tá? Embora que tenha M16 até 36, eu não sei se isso é real. Eu acho que é 1.6 até 36, tá? De qualquer forma, a gente utiliza esse valor 129 aí para fins didáticos, tá? Mas é uma boa estimativa para a fadiga. Então, aqui ele faz toda a dedução, certo? Eu não vou entrar nesse caso, a gente não tem tempo também para isso. Para uma carga externa, então a gente tem... Deixa eu só essa janela da frente aqui. Para uma carga externa flutuando entre P mínimo e P máximo. Tá? Então, lembrem que a força do parafuso é o C, esse C é aquela constante da junta, tá? Vezes o P mais o FI. Olha o FI entrando de novo aqui, a força de aperto. Tá? E o P máximo, então, C, P máximo mais FI. Tá? O que vocês têm que entender disso tudo? É que quando um parafuso é submetido à fadiga, tá? O P é a minha carga externa, ele vai variar com o tempo. Assim. E aí eu não sei como ele vai variar por tempo, né? Se vai variar assim, ele pode variar positivo e negativo, tá? Ele pode, de um valor, chegar a zero. Tá? Mas a força real no parafuso, FB, perdão, força real no parafuso, ela sempre vai sair da força inicial, da força de aperto. Tá? E a partir daqui, quando o teu parafuso sofre uma tração, você aumenta, certo? Então, você teria uma carga assim. Certo? Se a tua carga ela é repetida, a força de aperto, né, o teu parafuso, quando você comprime, você alivia um pouquinho essa força de aperto, né? Mas agora que eu vi, Rodrigo já responde.
Vou ter que dar uma olhada, de cabeça não lembro. Mas você pode considerar aí essa carga pulsada. Deixa eu ver o que o livro fala para mim não discordar do livro. Isto aqui. Fala muita coisa. Mas enfim, você normalmente tem um carregamento, então que ele, quando é descarregado, ele chega na força de aperto, né? Vai ser uma condição nesse caso. Essa aqui é a condição mais usual de parafusos. Tá? Você aplica a carga e solta a carga, aplica a carga e solta. Só quando você solta a carga, o parafuso ainda está carregado com a força de aperto. Então, mesmo que o teu P seja repetitivo, ou seja, máximo e zero, máximo e zero, máximo e zero, lá no teu parafuso você vai ter máximo e mínimo, máximo e mínimo, máximo e mínimo. Tá? Essa diferença aqui, quanto que vale? É CP. Por isso que o C é importante. Tá? Quanto menor o C, menor essa flutuação, mais vida fadiga. Se você tem um C muito elevado, né, maior que 0,2, começa a aumentar esse carregamento, aumenta a tensão alternada, reduz a vida em fadiga. Tá? E aí o teu carregamento médio não vai ser o FI, o teu carregamento médio está no centro. Tá? E aí você tem o teu carregamento alternado pequenininho aqui, direcionado. Tá? Então, no livro ele mais ou menos já faz essa dedução. Mais ou menos não, ele já faz essa dedução. Tá? Aqui. Então, o máximo e o mínimo, o alternado é o máximo menos o mínimo sobre 2, tá? E o médio, máximo mais o mínimo sobre 2. Tá? Tudo isso dividido pelo AT, que é a área do corpo, né? Como eu estou trabalhando em força, que eu estou falando em tensão, né? Eu tenho que dividir essa força pela área para ter tensão, certo? E aí a gente chega nessa condição, né? Substituindo aí essas duas relações, tá? Esse P máximo menos P mínimo seria o delta P, né? P máximo mais P mínimo, enfim, é o P médio. Tá? Então, ó, o alternado independe da força de aperto, mas o carregamento médio é bom, depende da força de aperto. Tá? Aqui a gente tem a nossa curva de Goodman, certo? Onde tudo que está dentro do triângulo está seguro. Tá? E quando você sai para fora, você tem uma vida não infinita, você tem uma vida finita, certo? Aqui a gente tem a tensão alternada e a tensão média. Então, num caso crítico, se minha tensão média é zero, minha tensão alternada maior que SE, eu tenho uma vida finita, certo? Se minha tensão alternada é zero e minha tensão média é maior que SUT, já rompeu. Já rompeu. Então aqui eu tenho a linha de carga para o meu parafuso. Por quê? Porque ele já vai sair de um FI, né? Que é média, né? E dessa média ele vai receber mais o P mínimo e o P máximo. Tá? Então aqui está a média e aqui está a alternada. Quando esse aqui é alternada e média para o meu carregamento, né? Então meu carregamento estaria no ponto B, o A seria o sem carregamento, o B seria no meu tipo de carregamento. Quando esse carregamento ultrapassar o ponto C, você tem uma vida finita. Tá? Finita. E ele resolve aqui, ó, para a equação de carga, né? O SA, né, que seria a linha de falha, tá? Ele faz uma regra de triângulos aqui, semelhança de triângulos, tá? Substitui isso aqui na equação de Goodman e tem o SA crítico aí para o teu ponto de análise e o fator de segurança, né, para o teu fator de Goodman.
Aqui, ó. Tá? A gente não vai usar essa fórmula, e eu lembro que... mas essa dali mesmo. Intersecção. Tem uma simplificada. Essa aqui. Só um pouquinho, pessoal. Não, é essa aqui mesmo. Tá? Quando a gente simplifica, quando considera o carregamento de 0 a P máximo. Tá? E aí o meu sigma fica simplificado, meu sigma médio. E aí eu simplifico aqui, ó. Esse aqui? Não, esse aqui. Tá? Esse cara aqui. Porque aí independe, eu não preciso mais calcular a tensão. Calcular tudo, tudo pela carga, enfim. Né? O que você precisa saber nessa equação 8.48? Tá? O SE, que é tabelado, o SUT do parafuso, que é tabelado, o AT, que é tabelado, o FI, que é a força de aperto, que você determina, né, calcula, enfim. O C, que a gente já calculou na aula passada. O P, que é a carga externa, lembrando que essa carga ela vai de 0 a P. O SUT de novo do teu parafuso, que é tabelado, e o SE, que é tabelado. Então, aqui, quase tudo isso aqui é tabela. O que você tem que calcular? O FI e o C, certo? E o P é dado do problema. Dado do problema. Isso aqui a gente não usa porque sempre há pré-carga, né? Não existe um parafuso sem pré-carga, isso não seria mais um parafuso, né? Seria um rebite, né? Enfim. Bom, o escoamento deve ser verificado porque, como a gente viu, né? Se eu estiver numa região muito elevada e tensão média muito alta e tensão alternada muito pequena, eu posso ter ultrapassado o SY. Tá? Embora não tenha chegado no SUT, mas eu ultrapassei o SY. Nessa condição aqui, você tem que verificar se o teu parafuso escoou ou não. E tem aqui a fator de segurança. Tá? Mas isso a gente repete a equação 8.28. A gente calculou isso antes. Tá? A gente já calculou isso antes. Tá? Isto, tá? Aquele no meu caso aqui do meu exemplo, deixa eu ver onde é que eu deixei ele por cima ou por baixo. Deixa eu deixar ele separado. Naquele exemplo que eu calculei aula passada, antes de eu falar disso aqui, vamos voltar aqui, só fazer um cálculozinho para mostrar para vocês. Naquele exemplo que a gente fez aula passada, a gente tinha essa condição, tá? Parafuso M14, enfim, né? E a gente fez os cálculos de coeficiente de segurança, né? O C de junta, aqui os coeficientes de segurança, tá? Isso aí, esse aqui foi outro assunto. Se, nesse caso não é, tá? Mas se eu tivesse uma força de fadiga, tá? Uma vibração, uma força alternante, 0 até uma força e retorna para 0. Quanto que foi o P que eu considerei? Eu botei o P aqui, ó, 20 kN. Tá? Então, como é que eu faria o cálculo de fadiga? Primeiro, eu tenho só mais 4 minutos, tá, pessoal? Se acabar a reunião, a gente vai para pula para o próximo. Primeiro, vamos achar
a formulazinha, aquela que nós estava olhando. Aqui, não. Aqui. Isto. 8,38. Fator de segurança, fadiga, é igual 2SE. Está um pouco pequeno. SUT AT menos FI sobre CP SUT mais SE. Tá? Só tem que lembrar aqui os fatores que a gente utilizou. A gente utilizou um 8.8, acho que vou ter que voltar lá e puxar de novo. Eu não anotei aqui. O C a gente tinha calculado, 0,2348. O P é 20 kN. Aqui, força de aperto, a gente calculou 51.750 newtons. E o resto a gente tem que pegar da tabela. Tá, qual que falta aqui? O SUT, o AT. AT eu tenho aqui, 115 milímetros quadrados. Falta só o SUT e o SE. Olha só, né? Quando a gente resolveu o problema, todos esses fatores a gente já tinha calculado. O C, o P, o FI, AT, certo? Falta só o SE e o SUT. Ambos eu pego eles em tabelas. Tá? Vou puxar aqui no slide mesmo aqui. Pra... Se vocês quiserem dar uma olhada no livro, tem lá também. Tá? Tá aqui o nosso SE, certo? Estou usando 8.8 e M14. Aqui, como eu disse, tem M16, a gente vai considerar 129 megapascal de SE. E o SUT, eu vou pegar lá daquela tabelinha que tem as cabecinhas dos parafusos aqui, ali, ó, 8.8, mínima tensão de resistência, 830 megapascal. Tá? E aí, substituindo os valores, eu tenho 2 vezes 129, multiplica 830 vezes 115 menos 51.750 sobre 2,348 vezes 20.000 vezes 830 mais 129. Prata, né? Aqui substituo os valores, perdão, não estava mostrando para vocês, estava concentrado. Eu vou abrir agora o Excel aqui para calcular, fica um pouco mais simples. Tá, estou vendo Excel aí. Eu vou botar direto os valores, tá? Não vou ficar fazendo planilhas, só para usar de calculadora mesmo. 2 vezes 129 vezes, abre parênteses, 830 vezes 2,5 de coeficiente de segurança fadiga. Tá, então tá relativamente tranquilo. Ah, mas professor, o coeficiente de segurança alto, assim, lá quando a gente calculou, o descoamento do parafuso deu 1,22. Tá? 1,22. E o de fadiga 2,5.